Olá, queridos irmãos, estudiosos do livro Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12, que, embora tenha apenas 25 versículos, ele é um capítulo que acontecem muitas coisas e não tem aquelas relatos de coisas que já aconteceram ou sermões que eu possa pular, entendeu? É um capítulo até que, pelo contrário, eu vou ler e vou dirimindo as dúvidas, porque tem muitos detalhes e muitos acontecimentos, e diria até fantásticos, né? E que requerem pontuações, tá? Então, começa assim. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Deixa eu ver aqui. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então, olha só, em 2 versículos já tem um monte de considerações a fazer, tá? Herodes, esse Herodes aí, não é o Herodes o Grande, que queria matar Jesus quando ele era pequenininho. Que aí o anjo aparece e diz para José, vai para o Egito, porque estão querendo matar a criança, né? E aí ele manda matar todo mundo que tem menos de 2, todas as crianças com menos de 2 anos. E aí Jesus vai para o Egito, né, com a Maria e o José, e depois, um belo dia, o anjo aparece e diz, quem te procurava já morreu, que aí era o grande. Foi sucedido por esse, não diretamente, porque esse Herodes o Grande, ele teve um monte de Herodinhos, né? Todo mundo era Herodes, filho dele. E aí o Herodes, o que sucedeu foi o Aquelau. Aí o Aquelau era considerado incompetente pelos mandatários de Roma, né? Que eles eram representantes. E aí sucedeu o Agripa. E o Agripa é aquele que julga Jesus, né? Que não vê nada, manda o Pilatos manda ele para o Herodes não vê nada, manda de volta para o Pilatos. E aí esse Herodes manda matar Tiago, irmão de João. Aí esse Tiago aí é o Tiago maior. Então já resolvi o problema dos Herodes. Agora vamos para Tiago. Jesus tinha 2 apóstolos de Tiago maior e Tiago menor. Isso daí não é altura, não. É porque o Tiago maior é mais velho. Ele era irmão de João evangelista. Não é o João Batista. O João Batista era primo de Jesus e já morreu com Jesus ainda vivo, né? Que o Herodes manda matar ele, mas não é o Agripa. É o Herodes que ficou com a irmã, com a mulher do outro Herodes, irmão dele. Enfim. E esse irmão de João evangelista, que escreveu o Evangelho, que vai escrever o Apocalipse e 3 cartas. Então esse Tiago é que foi morto agora, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Que João evangelista, filho de Salomé e Zebedeu, que em algumas tradições essa Salomé é a irmã de Maria, mas pelo que eu já andei pesquisando, na verdade essa Salomé é Maria também. Só que todo mundo trata de Salomé para não ficar muita Maria. Porque tem a Maria, irmã de José, de Cleófas. Tem a Maria, mãe de Jesus. Tem a Maria Madalena e tem, que estava lá aos pés da cruz, essa Salomé, que aí é dita Salomé, mas é Maria Salomé. Porque as pessoas tinham mais ou menos os mesmos nomes, né? E aí, essa Salomé não é a Salomé da dança dos 7 véus, que pede a cabeça de São João Batista, não, tá?
Essa Salomé aí é da família de Jesus. Aquela outra Salomé lá é da família do Herodes. Inclusive, ela é neta do Herodes o Grande, ela é sobrinha do Herodes para o qual ela dançou. Espero que tenha, espero que eu tenha esclarecido, né? Mas vai se esclarecendo, porque esses personagens vão voltar a aparecer. E mandou, vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu o Herodes, esse aí. Esse Herodes aí, talvez. Aí viu que agradava aos judeus, não a todos os judeus, agradava aos escribas, fariseus, sumos sacerdotes, tá entendendo? Pessoal ligado à religião. Aí mandou, prosseguiu e prendeu também Pedro. Aí ele já pensou o quê? Eu vou pegar e já vou garantir, bem político, né? Político é tudo igual. Ele já está garantindo um show para depois da Páscoa, que é durante a festa dos pães. Quer ver? E eram, porque continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos, não podia matar ninguém nessa época da Páscoa. Ou mata antes ou mata depois. Como ele já matou aí o Tiago, ele guardou o Pedro, já deixou o Pedro preso, o Pedro não se evadir. Já devia ter ouvido que Pedro já tinha assumido lá de uma outra cadeia, quando ele foi preso junto com João. Não lembra que depois eles foram soltos? Magicamente. Então ele já prendeu e eram dias dos ázimos. Ázimos são os pães sem fermento. Azimo. Zimo era a levedura. Azimo, sem fermento, sem a levedura. Que é aquele pão, o pessoal hoje diz o pão árabe. Não é árabe, é judeu. Mas não é o pão árabe que está em moda agora, que ele tem duas camadas, você abre e põe pastinhas árabes ali no meio, não. É o pão folha, tem na Casa Pedro. Ele é que nem um paninho de mesa, um pão folha, que dali que veio a formato da hóstia. A hóstia representa esse pão aí. Havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ao povo, o pessoal da sinagoga, que também provavelmente ia passar a espada. Depois da Páscoa, porque não pode nem... Teria que ser antes da Páscoa. Ou então depois, que é o que ele está querendo. 4 quaternos de soldados, olha como é que ele estava avisado. São 4 grupos de soldados que se revezavam de 3 em 3 horas. Como eles eram dispostos? Um em cada lado da porta da cela, onde estava o Pedro, e dentro da cela do Pedro, cada braço do Pedro era preso a um soldado, um de cada lado, dentro da cela. Preso com correntes a um desses soldados. E eles se revezavam em 3 em 3 horas para não ficar entediado e não ficar com sono. Ou seja, eles trabalhavam 3 horas e folgavam 9 horas, que eram 4 grupos, até voltar a vez deles, que é para eles fazerem aquilo com muita atenção. Não deixar o Pedro fugir de jeito nenhum. Aí faziam continuação. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuação por ele. A igreja não é a igreja católica, né? É a primeira comunidade cristã, que aí já é tratado como igreja, que souberam que o Pedro foi preso, ainda mais sabendo que o Tiago tinha sido degolado, já começaram a entrar em oração, e oração contínua. Tá? Daí que vem a questão da novena, essas coisas. Começavam a rezar, um saía para ir ao banheiro, para preparar uma comida, mas o grupo de oração continuava. E quando Herodes estava para
para o fazer comparecer, nessa mesma noite, Pedro dormindo entre dois soldados, dessa forma que eu falei, ligado com duas cadeias, com duas correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então, né, aí desse versículo 5 para o 6, já passou a Páscoa toda. Tem que prestar atenção nessas coisas. Porque ele não vai dizendo a cronologia. Então, por exemplo, do versículo 6, ele está preso. E aí o Herodes ia esperar passar a Páscoa para entregá-lo para o pessoal da sinagoga. Mas aí no 6, ele já está na noite anterior. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, aqui do lado, que hoje em dia seria o flanco, o anjo foi lá e falou: Pedro, acorda. O despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Levanta-te depressa. E as correntes já caíram. Nisso, os 4 soldados que estavam guardando, já completamente imantados e desdobrados, né? Porque 4. A cadeia, as correntes caíram e fizeram barulho. Os caras lá dormindo lá, estavam imantados lá pelo anjo. Você repara que eles vão dizendo qual é a entidade, né? Você vê, era um anjo, tá? O Lucas está escrevendo isso. Às vezes não dizem porque quando não vê. Quando diz que é só um resplendor, que aí fala: e sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então dava o Pedro, que descreveu isso, até porque ele viu e não vai se circunscrever a isso. O anjo vai acompanhar ele até a rua. Levanta-te depressa. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alpargatas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. O Pedro estava ele estava dormindo, preso, não estava com a menor esperança de sair. Olha o que está acontecendo. O anjo já sabia, Pedro estava atordoado. E o anjo teve que dizer tudo que ele tinha que fazer, porque o Lucas, você vai ver no segmento, ele está atordoado, ele nem sabe se aquilo é um sonho ou se está em realidade, que é tão absurdo que vai acontecer que parece um sonho. Então o anjo disse tudo, né? Levanta rápido, cinge-te é o seguinte, eles usavam o roupão deles, assim, você fazia no tear um tecido corrido. Aí depois fazia um buraco aqui para a cabeça e aqui dos lados ficava aberto. Então eles usavam uma cordinha amarrada aqui na cintura para fechar aqui os lados. Porque embaixo não tinha nada. Alguns vestiam alguma coisa, mas geralmente não tinha. Então fechava aqui com a cinge-te. Cinge-te é pegar e amarrar a cordinha na cintura para prender, para ficar que nem uma... E aí ata as tuas alpargatas, bota o sapato, assim o fez, disse-lhe mais: lança as tuas costas, não esquece tua capa não, lança as costas a tua capa e segue. Teve até a capa, não vai esquecer a capa não, parece até coisa de mãe, né? E de repente até era, né? É um anjo, mas ele não está vendo o formato. E saindo o seguia. E não sabia se era real ou se estava sendo feito pelo anjo. E não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ele estava acreditando que estava vendo uma visão, mas ele não sabia se aquilo era real. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, ainda tinha que passar por 2 portas guardadas. Chegaram à rua, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. O anjo sumiu. E Pedro, ali na rua de madrugada,
a rua vazia, Pedro atordoado, e o anjo não está mais lá. Pedro, tornando a si, disse, ele para ele mesmo: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Detalhe, ele era judeu, né? Tudo que o povo dos judeus, o povo lá da sinagoga, que estava querendo a cabeça deles. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria. Agora é um outro momento que a pessoa lê e não entende. Foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. Veja bem, a mãe do Tiago, que acaba de ser morto no início desse capítulo, é Maria também, tá? Só que é Maria Salomé. Então não pode ser na casa dela, que ela era prima de primeiro grau de Jesus. Aí, o que vai acontecer? Ela está vivendo luto. Nesse momento, quando falar igreja, não é a igreja católica, não é, né? Eles acabaram de serem reconhecidos como cristãos no capítulo anterior. Esse nome acabou de ser criado no capítulo anterior. Então, existia a comunidade chamada iglésia, que você se reunia na casa de alguém que tinha uma casa grande. Essa Maria é mãe desse João Marcos, que é um personagem que até agora não apareceu. Não é o João Batista, que era primo de Jesus. Não é o João, irmão de Tiago, que o Tiago morreu, o Tiago maior, acabou de morrer no início do capítulo. Não é o João Evangelista, que era irmão de Tiago. Tá? Então não era esse João. Era esse terceiro João, que vai aparecer agora, que é o João Marcos. Tá? Que também, a mãe dele também se chamava Maria e estava sediando lá o povo todo, os cristãos. Aí o Pedro vai lá e procura, provavelmente intuído, estava todo mundo lá rezando por ele. Lembra? Eu estou falando que eles rezavam, via de regra, eles estavam sempre rezando. Que tinha não chamava novena na época, mas uma corrente de oração contínua. Maria, mãe de Jesus, está aí nessa primeira comunidade. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar o Pedro batendo lá na casa da Maria. Mas não abria a porta para qualquer um, porque podia ser os soldados querendo pegar cristãos. Aí aqui diz que é a menina, tá? Em outras traduções diz que foi a serva que ouviu isso. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Imagina, a criança reconheceu: oi, sou eu, Pedro. Aí ela reconheceu a voz, inclusive. Aí ela, criança, né, vai lá falar com os adultos. Ela não tomou providência nenhuma. Mas, e aí os adultos, o que disseram para ela? Isso de madrugada, hein? Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. É uma crença na época, eles estavam rezando para o Pedro. Você vê que a comunidade, ela mesmo não crê quão forte poderia ser o poder da oração. Na época tinha essa crença, né, que às vezes o seu anjo da guarda, se apresenta como você e fala com a sua voz. Então, é o seu anjo. O povo lá, os adultos, falam para a menina. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Eles estavam rezando para o Pedro ser preso, ser solto, mas eles mesmo não tinham a ideia que seria tão fantástico, né? E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, que Pedro, é o Pedro. Aí de madrugada, o Pedro sendo tirado da prisão, ele... Você já imaginou se todo mundo ouvisse e dissesse: o Pedro está solto, ele está ali naquela casa.
E para se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Olha como é que causa confusão. Esse Tiago aí que ele está falando é o menor, que não foi morto. E sendo já dia, aí amanheceu, houve um não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Não pouco alvoroço houve um alvoroço danado, né? Meu Deus, imagina o cara super guardado, várias portas, vários. Aí vem a coisa terrível, né? E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Mandou matar todos os guardas que estavam lá guardando. E partindo para a Judéia, da Judéia para Cesareia, ficou ali o Pedro. O Herodes. Partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e Sidom, com o povo desses lugares. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. O Blasto, era amigo de Lucas. Ele era camareiro do rei, do Herodes. Ele é uma das fontes de informação de vários acontecimentos que o Lucas descreve. O pessoal diz que foi o Blasto que passava, tá? Essas informações para o Lucas e para o outro. E aí eles não podiam ficar. Tinha sempre uma concorrência entre as regiões. Até porque quando Herodes o Grande morreu, elas foram divididas entre os 4 filhos do Herodes. Nesse momento tem 3, porque aquele Herodes, deixa eu ver aqui, o Arquelau, ele foi tido por Roma como inoperante. Imagina se isso fosse hoje em dia, inoperante, e aí se desfizeram do cara. E geralmente esse aí inoperante ele era um etnarca, ele herdou uma coisa mais genérica, mas os outros eram tetrarcas, eles ficavam com 4 regiões ou 4 cidades, entendeu? Tanto é que o que oferece, o Herodes que oferece para Salomé, ele fala metade dos meus reinos, né, que ele era um tetrarca. Na verdade, o reino não era dele, era só administrador, eram 4 cidades. Então ele teria oferecido supostamente 2. Mas não era dele, ele não era rei, ele era administrador, pertencia tudo a Roma. Pediam paz por quanto o seu é. Em um dia designado, olha só como é que são essas. Em um dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez uma prática. Falou no lugar de Deus. E o povo exclamava: voz de Deus, não de homem, voz de Deus, não de homem. O povo, ele estava se colocando no lugar de Deus. E o povo estava assinalando que é um lugar, uma posição de Deus, não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou, morreu. Isso é relatado, sim, que esse Herodes morreu durante um discurso.
Mas olha só, tem sempre muita pesquisa em cima disso, tá? Eu acho que a maioria das pessoas acha assim, a Bíblia tem 2000, o Novo Testamento, né? Tem 2020 anos e o Velho ainda tem mais, tem 3.600. Então todo mundo já disse tudo, nada. Nesse instante tem grupos de pessoas estudando, procurando os restos, o pessoal da antropologia, o pessoal da arqueologia, tá? E tem pesquisa em cima disso. Então, por exemplo, aí você vê como é que é bom ter a pesquisa, porque ajuda a datar as coisas. Porque a gente está no capítulo 12. O Ato dos Apóstolos, ele começa lá depois da morte do Cristo. Que eles estão lá reunidos, o próprio Cristo orientou-os para não ficar dando pinta, não saírem, Maria lá, todo mundo reunido, e aí o Cristo apareceu lá para eles, fez aquele curso, quando então eles se converteram. Então isso é nos meses que se seguiram, né? Vocês não sentiram e já se passaram 11 anos. Sabe por quê? Isso daí, essa morte aí, que ele morreu, ele tinha várias doenças, tem várias pessoas que, pelos sintomas que ele apresentou durante a vida, várias juntas médicas, peritos já atribuíram doenças para ele, patologias, inclusive até psíquicas, né? Ele tinha depressão, e essa questão de que ele expirou, quer ver? E no mesmo instante desferiu o anjo do Senhor. Então eles dizem que ele morreu de um ataque súbito, mas pode ter sido do coração. Provável, a maior probabilidade tenha sido um ataque cardíaco. Mas, e porque não deu glória a Deus, mas ele vivia o tempo todo falando no lugar de Deus. E comido de bichos expirou. Porque quando foram olhar, ele tinha feridas com vermes. Mas isso era uma outra comorbidade dele, né? Ele tinha uma região necrosada e que tinha uma ferida que não era bem tratada e que tinha vermes, tá? Então isso é relatado tirado de outros relatos, tá? Fora livros do cânone do Novo Testamento, apócrifos, outras. E a palavra de Deus crescia, vamos ver. E a palavra de Deus crescia e multiplicava-se. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, que lembra, Barnabé e Saulo foram lá para auxiliar Pedro naquelas conversões que estavam ocorrendo. Voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então é o tal do João, que a mãe abrigava a comunidade cristã, é o João Marcos, que ele está aparecendo aqui, por quê? Porque ele vai seguir ele é sobrinho de Barnabé, também não está dito ainda aqui. Então o Saulo, já é Saulo, ele foi pego lá na cidade de Tarso. Então vê bem, que passaram-se 11 anos desde da morte de Jesus. Saulo já, os apóstolos se espalharam lá pelaquela região da Judéia, pregaram, já começaram a ser mortos, como Tiago, o Pedro já andou, o João, o Filipe, e começou já a ter conversão fora do judaísmo, já discutiram a questão de serem circuncidados ou não, ou terem que obedecer à lei mosaica para ser cristão, lá na comunidade principal. E você vê agora, e Saulo já fez sua conversão, já foi mandado para Tarso, passou 2 a 3 anos lá, e agora o Saulo vai sair pelo mundo junto com Barnabé e levando o sobrinho de Barnabé, que é o tal do João Marcos, tá? Que vai ser a partir do próximo capítulo. Então olha que lindo que começa a se abrir o mundo não judaico, né? Na época helênico, falado em grego, para o resto do planeta, que é quando o Cristo sai das odes
judaicas e vai para todo o resto do planeta. Então a gente, na semana que vem, vamos estudar o capítulo 13 e descobrir mais coisas fantásticas a respeito da divulgação da palavra do Cristo, como não tendo mídia e não tendo sequer maneira de grafar, ela chegou até nós hoje em dia. Que Jesus possa nos dar uma boa semana na paz do Cristo, graças a Deus.